Olá, pessoal! Estamos começando mais um Cozinhando com Dona Iris. E hoje, gente, nós vamos aprender a fazer uma receita, ó, de dar água na boca. É o risoto de carne seca com requeijão cremoso e quem vai nos ensinar a fazer essa receita é essa chefe confeiteira, Rafaela. Oh, que bom você estar aqui conosco, Rafaela. Fico feliz. Então, e vai nos ensinar a fazer uma receita deliciosa. E fica à vontade, então. Bom, hoje a gente vai ter no nosso risoto a carne seca, eu vou ensinar a preparar ela por começo. Certo. Mas a nossa receita tem o quê? Tenho 3 colheres de manteiga, 2 eu vou usar no começo, 2 no final para poder finalizar o meu risoto. Certo. A cebola a gente vai usar meia cebola porque não precisa de tanta. Certo. 2 colheres de requeijão que eu vou usar no final. E o arroz arbóreo. Ótimo. Aí eu vou ensinar vocês como é que faz a carne seca. É porque a gente compra lá essa carne seca. Muita gente não sabe como fazer. Como é que faz? Vai dessalgar, não vai dessalgar? Eu dessalgo ela uma noite antes. Ah, o que eu faço que é bom? Você sempre vai trocar a água 3 vezes. Tem que ser água gelada, porque dá um impacto maior na carne. Mas eu posso pôr dentro da geladeira ou não, fora? Depois, você pode colocar tanto fora quanto dentro. Porque a carne salgada ela não tem problema. Certo. Aí pela manhã você escorre ela e aí a gente vai utilizar. Depois de um dia de molho. De molho. Aí o que eu indico? Para poder cozinhar ela, porque ela vai ficar 20 minutos na panela de pressão. É bom a gente selar a carne antes para não soltar aquele gosto de sangue no meio da comida. Agora a gente vai ligar o fogo e colocar a manteiga para me dar uma selada. Eu vou ligar para você. Pô, nesse aqui, que ele é mais forte. Você falou em selada? É só dar uma fritada para poder É bom tá bem fechar quentinha a frigideira, né? Vou deixar. Aí eu vou colocar uma colher só para poder fritar mesmo. Eu vou esperar primeiro derreter a manteiga. Enquanto tá derretendo a manteiga, Rafaela, vamos conversar um pouquinho sobre a sua opção, né? Por que você escolheu fazer gastronomia? Foi para esse ramo aí da culinária? Olha, na minha família tem muita gente que cozinha gente, bem. eu fico ouvindo isso de todo mundo. Vocês já notaram, gente? Quando eu pergunto, por que você escolheu? Porque minha avó, porque minha mãe... Então, há uma influência muito forte grande de casa. Meus pais, eles cozinham bem demais. Minha mãe nem se fala, né? É mesmo? E seu pai também? Também. Meu pai cozinha de mão cheia. E é difícil gente, achar homem olha hoje em só. dia que cozinha não, bem. E outra coisa, muito difícil uma família assim não deixar uma responsabilidade para alguém. Acredito que você só tem mais na sua Tenho casa. mais 2 irmãs. Que também cozinham. No mesmo bem. ramo. Influenciou bastante. Mesmo, né? Mas foi mais minha mãe mesmo, porque ela sempre cozinhava pra gente, e a gente vai pegando aquele cheirinho que você sente chegando perto do almoço, daquela cebola frita. E fica pra vida inteira, né? Não, e é uma curiosidade que quando você descobre os temperos é uma maravilha, viu? Aí quando... Agora a gente vai colocar aqui, ó, que já deu uma esquentada. Só pra manteiga, porque se na hora que começa a derreter, se a manteiga fica muito tempo, ela acaba ficando marrom. Certo. Então não é interessante, você acaba perdendo bastante da carne seca. Na hora de selar de um lado, aí a gente pega e vira do outro lado. Não precisa de fritar a carne, no caso é só para poder colocar na panela de pressão. Né? Acho que qualquer carne antes de colocar na panela de pressão. Ou deixa selar mais. Deixa selar mais? Então vamos deixar. Deixa eu virar aqui. Aí depois de selada, aí sim dá para colocar na panela de pressão. E a gente coloca 20 minutos depois que pegou pressão. Certo. Aí você deixa 20 minutos para ficar mais fácil a gente desfiar a carne. Ah, tá certo. Gente, olha, a carne agora, Rafaela, tá selada de um lado. Enquanto ela vai selando de outro, né? Porque você vai, daqui um pouquinho a gente vai virar mais um pouquinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui um pouquinho a gente volta, não saia daí não, tá? Aí, gente, agora já de volta, a Rafaela vai dar prosseguimento ao risoto com carne seca e vai explicar aqui o passo a passo. Agora, o que é, Rafaela? Ó, depois de 20 minutos cozido na panela de pressão, a gente vai desfiar. Ela fica bem fácil de
de desfriar, porque depois do cozimento ela entra um pouquinho de água, então fica mais fácil. Certo. E é bom desfiar um pouquinho maior para poder aparecer dentro do risoto, porque senão fica só arroz. Verdade. E não é bom. Enquanto ela tá desfiando a carne, eu vou conversando com ela, né? Fico curiosa. Você tem, assim, um estabelecimento? Ou você aceita encomendas? Como é que é a sua vida, vamos dizer, a logística da sua vida? Como é que é? Eu tenho um ateliê dentro da minha casa. Certo. Então eu recebo encomendas mesmo na minha residência. Sempre foi dessa forma, sempre deu certo. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma clientela muito boa, viu? Você não tem um buffet, tem ou tem? Não, não é bem que um buffet pronto, com tudo mais, mas sempre quando acontece jantares particular, eu sempre faço. Aí você vai na casa. Porque a quantidade é menor, dá pra uma pessoa tá fazendo. Certo. Agora, pra mexer com um evento maior, tem que ser um buffet maior. Porque aí tem que ter uma estrutura, com garçom e com tudo. Mas essa parte que ela está colocando, que eu acho também muito interessante. Às vezes a pessoa não vai fazer lá uma grande festa. Então você vai fazer uma pequena reunião e vai convidar amigos, você vai convidar parentes, mas você não quer ir para a cozinha. Né? Porque... me liga. Aí liga para Rafaela, foi ótimo. Liga para a Rafaela vai lá, vai combinar com você o cardápio, aquilo que você pretende, as compras quem faz, você ou a dona lá do evento, ou o dono? Geralmente sou eu que compro, já você vai compra, né? embutido no valor do jantar. Do jantar. Então você não vai ter nenhum trabalho, porque a Rafaela já vai fazer as compras, já vai levar para sua casa e vai se encarregar de fazer o jantar que você vai servir ali. Eu acho que isso aí, gente, é uma facilidade, uma coisa muito boa. Aí ela tem confeitaria também, porque ela tá aqui no salgado. Esqueci. Café da manhã você também faz? Faz de tudo. De tudo, né? No ramo de doce é tudo. Ai, que ótimo. Terminando já de desfiar a carne. Aí eu tenho que explicar para vocês, porque eu trouxe meu fundo pronto. Agora explica o que é fundo. Na gastronomia a gente chama de fundo, chama mirepoix. São 3 tipos de aroma que a gente embute na água fervendo e dá o sabor do caldo que a gente compra já pronto. A gente tem uma base, que é cenoura, cebola e aipó, que é alho poró. Certo. Então a partir desse você já tem um fundo. Você certo. pode usar para qualquer coisa, para cozinhar arroz, para cozinhar seu feijão. Você cozinha esses legumes na água. Isso, pode ser inteiro, com casca, não tem problema. Certo. Porque você não aproveita as verduras. Depois que terminar, você vai coar e fica só o caldo. Só o caldo. Isso. Aí, para, por exemplo, você fazer o de carne, a gente pega uma carcaça da carne, você deixa assar durante uns 10 minutinhos só para selar a carne e você coloca dentro do fundo. Certo. Então já vai dar um fundo de carne. Certo. Você quer o de vegetais, não precisa de aromatizar. Por quê? Já tá os vegetais certo. lá dentro. De peixe, você pega uma carcaça de peixe, coloca para assar a mesma coisa. O frango também. Aí você vai ter um aroma de cada tipo. É melhor você do que usar o pronto, o caldo pronto, porque tem mais sódio, claro. É industrializado e o sabor é totalmente diferente. E sabe o que acontece? Muitas vezes você vai usar um frango para fazer assar, por exemplo, assou, aí você vai desfiar para fazer qualquer coisa. Fica lá a carcaça. A pessoa joga aquilo inteiro. Muitas vezes você pode usar para um fundo de um risoto. Mesma coisa a carne, a mesma coisa o peixe. Claro que isso vai ser coado, né? Sim, depois vai ficar um caldo cada um ali. Só tem a diferença é a quantidade de cocção que fica dentro do fogo. Certo. Igual de carne, verdura, a gente deixa em torno de 40 minutos. Já o de peixe, como é uma carne mais forte, dá um cheiro mais forte, a gente deixa até 1 hora. Certo. Aí depois de 1 hora você desliga e você pode coar e você já tem seu caldo pronto. Eu uma vez entrevistei um chefe, ele falou que ele tinha tudo isso congelado. Pode? É mais fácil do que você ficar toda vez cortando tudo, fazendo 40 minutos, vai que você quer cozinhar de uma vez, já tem guardado dentro do freezer. Então fica bem mais fácil para cozinhar. Então tá aí a dica, viu, gente? Bom, depois do fundo, depois de desfiado, aí sim a gente vai dar início à nossa receita. Mas antes de você continuar aí com a receita, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui um pouquinho a gente volta, viu, Rafaela? Aí você termina de fazer, não sai daí não, viu, gente? Gente, agora já de volta, nós estamos chegando no finalmente, né? Porque risoto, quando você vai terminando, aqui aí
você vai servir, não é? Com certeza. Então vamos lá, Rafaela. A gente vai começar com a manteiga. Certo. É bom deixar a manteiga derreter e depois colocar a cebola. A cebola a gente vai colocar só pra ela ficar branquinha. Então você deixa um tempinho, na hora que você vê que ela tá ficando transparente, já tá no ponto bom da cebola. Certo. É porque assim, a cebola quando a gente põe pra dourar mesmo, pra ficar bem escurinha, é quando a gente quer dar uma cor na comida. É. Porque você não precisa de usar algum tempero pra estar colorindo. É. Então você colore já com a cebola. Como o nosso risoto já tem a carne seca que já deu uma cor, não precisa colorir mais. Aqui nossa manteiga já deu uma derretida, a gente vai colocar a cebola já picadinha. Certo. Tá Vocês bordado. olhem aqui uma curiosidade. O arroz não é lavado, né? Porque precisa do amido dele, né? Então, no risoto é assim. Você não pode lavar o arroz. O arroz já é próprio para ser feito dessa forma, né? É. Se você quiser colocar no de lá, vamos colocar. Eu acho que ele é mais forte. Bom, já está quase que atingindo o ponto, né? Eu vou trocar ela aqui pra você aqui para você. A gente vai começar a usar o fundo agora. Ah, e outra coisa que eu queria perguntar. Ele tá aqui fervendo. Ele deve ser mantido assim? O fundo ou água, ou o que você for usar para poder fazer o cozimento, ele sempre tem que estar com uma temperatura alta. Por quê? A nossa intenção não é soltar o amido no começo. Porque tem que cozinhar o arroz. Certo. Se a gente coloca uma água fria, o que acontece? Acaba soltando muito amido, fica papento e cru. Então é interessante. Certo. A gente sempre deixa numa temperatura bem mais alta, porque o fogo do leite cá tá alto também. Certo. A cebola, ela deu uma clareada, você vê que ela ficou transparente. Lógico. Aí é a hora que a gente vai colocar o arroz. Nossa carne já tá pronta. Então aqui já é aquele risoto que você vai fazer já direto. Certo. Então não precisa de cozinhar primeiro o arroz para depois fazer a outra receita, não. Vai tudo junto. Certo. Tem que deixar um pouco dar uma fritada. O arroz arbóreo... O caldo já está temperado. Ele só não tem sal. O sal a gente ajusta no final. Por quê? Como eu vou ficar molhando o tempo inteiro com o caldo e ele não tem o sal, ele vai tirando o sal que eu coloquei no começo. Ah, entendi. Então é bom você salgar só no final. Só no final, tá certo. Aí aqui, depois que você viu que deu uma fritada no arroz, a gente vai colocar o vinho. Certo. O vinho, o interessante dele é você colocar ele e esperar secar. Certo. Então aqui, o vinho, depois que eu coloquei, ele vai refogando e ele vai soltar todo o amido que eu preciso do arroz. Certo. E aí ele vai secando, então fica só o sabor do álcool, do vinho, mas não fica o gosto muito forte. Muito forte. O álcool vai evaporar naturalmente também, né? Fica só o aroma. É. No mirepoix, o que eu faço no fundo? Para dar um sabor gostoso também, se você não for usar alguma receita com vinho, eu, antes de colocar água no fundo, eu coloco todas as verduras para queimar na manteiga e depois eu coloco umas 2 colheres de vinho para evaporar, então dá um gostinho diferente no fundo. Aqui já tá quase seco o vinho. Certo. Aí é a hora que a gente vai começar a colocar o fundo. O que eu faço? Eu deixo para colocar a carne seca um pouco mais depois, quando já tá meio cozido, certo. Porque a carne seca some. Ah, tá. Então o nosso interesse é ter deixar os pedaços, isso, né? Que apareçam os pedaços. E o fundo, gente, também já vai dando uma cor diferente no arroz, né? Vai, por causa da carne. É, por causa da carne. Outra coisa que o risoto, ele tem um segredo, porque a maioria das pessoas acha que tem muita confusão, né, pra fazer um risoto. Mas o certo, você sempre tem que misturar ele pro mesmo lugar. Você não pode mudar o sentido do risoto. Isso eu aprendi com o meu chefe, eu não sabia também. Eu vou qualquer coisa que você vai fazer, qualquer receita, se você começou mexendo para a direita, vai ser sempre para a direita. Porque é o que faz estabilizar a receita. Outra dica também, né, gente? Olha, vocês estão vendo a cor bonita que tá, inclusive com um brilho, né? Muito bonito. Já pode abaixar o fogo? O risoto é bom você fazer ele no fogo de médio a baixo. Certo. Porque o arroz dele, ele precisa de cozinhar bastante. Ele é bem mais durinho que o arroz normal. Certo. E não pode, gente, parar de mexer, não é? Não. E outra coisa, não tem esse negócio, não pode tampar também, né? Não pode. Porque ele vai cozinhando sozinho. Conforme você vai colocando, ele seca, você coloca mais fundo. Seca, aí dá pra você saber o ponto certo. Agora, se você tampou, acaba que o vapor volta e muda o sabor a textura e o sabor e tudo, Rafaela, e quais são os seus planos para o futuro, Rafaela? Ai, porque você é tão novinha. Muito, né? Tem muitos planos, né?
Eu queria fazer uma especialização de gastronomia. Fora. Sim, acho que é o sonho de qualquer pessoa que cozinha. Ah, mas tá certíssimo, eu acho que você tá certo. E de preferência Paris, porque lá eu acho que... Nossa, maravilha, recomendo. É os melhores pratos. Já foi lá? Já. Ai, é um sonho que fica. Ainda tô nova, dá pra ainda realizar muitos sonhos. Eu não fui fazer curso, não, mas gostei muito. E comeu bastante? E comi bem. E você tá na idade, quer dizer, a pessoa, você pode arriscar tudo agora. A pessoa jovem pode arriscar. Estou falando que os mais maduros não possam, não pode também. Mas é que ela vai ter tempo de arriscar, se deu certo, ótimo, se não deu, dá tempo de recomeçar tudo de novo. Volta, né? Do zero. Volta do zero. Ela tem esse tempo que a juventude nos oferece. Isso é muito bom. Verdade. Se bem que tem gente começando a vida mais tarde, interessante, e se dando bem. Então hoje não tem muita coisa dessa... coisa da idade, não. Aqui, ó, o nosso caldo já engrossou, a gente já pode colocar a carne seca. Certo. Porque você acha que aí já está num ponto que ele já está mais cozido. É porque já está bastante cozido, então não vai interferir muito a minha carne. Certo. Não vai unir muito. E aí você vai, misturou a carne, que foi feito todo aquele processo. E ela tem razão de ajustar o sal no final, gente, porque a carne mesmo dessalgada, ela tem... ela permanece com sal, né? Um pouco de sal. Dependendo da quantidade que você utiliza. Tem gente que gosta de menos. Porque como é muito sabor, o sal não é uma coisa tão necessária. Tão necessária. Porque você sente tanto aroma que o sal acaba atrapalhando. É verdade. Então, olha, aí tá sendo cozida. E aí ele deve ficar mais quantos minutos, mais ou menos, para ficar pronto? Que você imagina? Olha, eu faço a minha receita depois que eu coloco ele no fogo, dá em torno de 25 minutos de cocção ao todo, porque você vai colocando muito caldo, depende da temperatura. Se a temperatura estiver alta, a cocção vai bem mais rápido. Ah, certo. Mas o que dá trabalho mesmo é o antes do risoto, a preparação de cada coisa. O resto é só a paciência de esperar cozinhar. É só mexer. Você acha que no grão aí, como está, ele já está quase no ponto, ou não? Ele ainda demora um pouquinho. O certo do ponto do risoto é ao dente. Ao dente, isso. Por fora tem que estar macio e por dentro começou uma crocância. Certo. Porque ele não pode passar tanto. Só que ainda é uma coisa que não é todo mundo que está acostumado a comer um arroz um pouquinho mais cru. Porque o brasileiro gosta daquele bem cozido. Então não é todo mundo que se dá bem com arroz. Acha que tá cru. Eu indico deixar um pouquinho mais para quem não gosta. Para atender a todos os paladares. Mas se você for num restaurante, você vai sempre pegar o dente. Não vai verdade, estar mais cozido. Mas olha, o risoto não tem como, você tem que experimentar o arroz para saber o ponto certo. Eu acredito que ainda vai todo esse caldo, né? Vai, eu preparo percebo geralmente 1 litro de fundo para uma receita dessa. Certo. Eu acho que dá, às vezes até sobra. E aqui a gente dá uma experimentada para ver como é que tá. Gostinho. Tá quase. Tá quase. A comida você tem que experimentar, gente. Tem que experimentar. Não eu tem falo, jeito acho que o segredo da comida é experimentar o tempo inteiro. Você tem que saber porque se você ficar só no olho, gosta. Não dá, não. E também tem que ser assim, ó, lentamente. Você tem que ir pegando a concha, colocar, esperar secar. Para ficar um bom risoto tem que ser dessa forma. Você quer baixar? Só um pouco, porque agora já tá quase finalizado. Ah, certo. Aqui depois que já der mais uma cozinhadinha, a gente já coloca o creme, o requeijão, que é o último que a gente usa. Ah, certo. Quem não gostar de requeijão, pode tirar, coloca creme de leite ou coloca um parmesão. Parmesão em risoto dá um gosto muito gostoso. Muito gostoso. Mas ele tá com aparência belíssima. Dá mesmo pra ver que vai ficar uma delícia. Cozinha é uma invenção, né? Não é? A gente pega tudo que tem na geladeira e coloca na panela. Olha como já secou bem. E a gente está vendo que a carne, né, ela mudou o aspecto, inclusive. Ela fica mais suculenta. Exatamente. Você olha para ela fica suculenta. Vamos colocar o restante. Ainda vamos mais umas conchinhas aí. Né? Vai até o final. Isso. E todo esse sabor, gente, do fundo e a carne e o vinho que ela colocou e a cebola,
eles vão se harmonizando nessa hora e criando um sabor novo. Muitas vezes ele não tem nada a ver, assim, exatamente com aquilo que você pôs, mas que você vai detectar uma coisa ou outra. Estou sentindo alguma coisa aqui de vinho ou de uva, né? Os temperos que foram colocados. Agora Beleza. eu já posso colocar um pouquinho de sal já. Esse sal, ótimo. Você achou que precisou, né? Pouca coisa. Certo. Tem um caldinho aqui, viu? Se você quiser colocar aqui. Eu vou botar tudo uma vez, porque... Sem desperdício. Um pouquinho. E aí ele vai absorvendo rapidamente Bastante. o caldo, né? Ele começa... Já no final, ele já absorve o caldo. Agora aqui ele já tá no ponto al dente. Certo. Que é aquele que eu te falei, que por dentro ele tá um pouquinho durinho. Certo. E por fora tá macio. Certo. Aí é a hora que eu venho com o requeijão. Aí o requeijão a gente pode pôr. Derivado de leite, queijo, essas coisas a gente coloca no final, porque muito tempo de cocção acaba talhando. É, né? Então não é interessante você colocar no começo, tipo um requeijão, um creme de leite. A gente sempre finaliza com eles. O risoto a gente sempre usa o prato fundo, porque a quantidade é maior. Então você coloca num prato raso, ele espalha. É. Então acaba tirando a beleza do prato. E outra coisa, ele mantém também o mais quentinho, né? O prato Sim, fundo também. costuma manter. Porque o risoto a gente tem que comer na hora, não dá pra comer depois, Não, né? não. Só se tiver muita fome. Tem que ser na hora mesmo. Terminou de sair da panela, já vai pro prato, já tem que servir na hora. Isso mesmo. Aqui a gente já pode servir. Aí você já vai montar o prato. Já. Como o risoto já é bem incrementado, a gente não pode usar muita coisa para colorir ele. Então tem que ser bem delicado, não é igual aqueles outros pratos que a gente enfia um monte de coisa. Certo. Então aqui a gente só põe uma plantinha para poder só dar uma corzinha. Um alecrim que já deu um cheiro gostoso, nele. a maquiagenzinha. E tá pronto o nosso prato. Isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso prato de hoje, que aqui está. E, tá vendo? Olha, gente, ó, a fumaça aqui subindo, olha. Um aroma delicioso. E agradecer a presença da Rafaela, que nos deu o prazer de fazer o prato. E eu pensei que era uma porção. Isso aqui dá para outras pessoas. Não, dá em torno de umas 4 a 5 pessoas. Ah, maravilha. Então, nós agradecemos a Rafaela, a sua presença. Se você quiser dizer mais alguma coisa a respeito... Eu queria te agradecer pela oportunidade, Não, né? Imagina, é você que abrilhantou o nosso programa com a sua juventude, com a sua força, com a sua determinação de trabalho. Eu quero cumprimentá-la, mandar um abraço e um beijo para os seus pais também, que vão assistir São o os programa. autores. Muito obrigada, autora. Obrigada a você, viu? Com Deus. Gente, um abraço para vocês e um beijo até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.